Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Não compactue com a violência contra a mulher. Não se cale, não se omita, denuncie. Exija seus direitos. Disque 180, um número para o combate à violência contra a mulher. Esta é mais uma campanha cidadã da Rádio Universitária. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você, ouvinte, que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de sexta-feira sou eu, Marcelo Augusto, hoje acompanhado da Raoni Rocha. Boa noite, Raoni. Boa noite, Marcelo. E no programa de hoje você vai conferir um boletim especial sobre a rainha do basquete brasileiro, Hortência Marcari. No quadro Na Geral, vamos saber quais as apostas dos torcedores para o clássico entre Goiás e Atlético. Além disso, vamos conferir as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. E amanhã é dia de clássico. Goiás e Atlético vão se enfrentar no Olímpico em busca dos 3 pontos e da permanência no G4 da Série B 2018. Como o Vila Nova já venceu na rodada e chegou no grupo de que sobe, a disputa fica ainda mais acirrada. O Dragão está na terceira posição com 43 pontos e busca emplacar, coincidentemente, a terceira vitória seguida no campeonato. O time de Cláudio Tencati vai entrar com 2 desfalques. Um deles é o volante Rômulo, que está suspenso. O outro é o próprio técnico, que foi expulso na última rodada e não vai estar na beira do campo para comandar o time. O auxiliar Alessio Antunes, que vai ser responsável por comandar o time no Olímpico, comentou sobre suas diferenças com o treinador principal. Vamos ouvi-lo agora. Analisar bem, as características são diferentes, né? Isso não pode nem dizer. Logicamente que dentro do jogo você tem que se incorporar, tem que administrar, né, tudo aquilo que envolve a partida, né? Lógico, você acaba se contagiando bastante. A gente vai cobrar, vai orientar, como o Tencati mesmo disse, a gente sabe os jogadores que a gente pode ter essa cobrança e os jogadores que você tem que orientar. E essa parceria, né, na realidade já surgiu desde 2010, né, que nós estamos trabalhando junto e tem sido uma parceria vitoriosa, graças a Deus, né? Alessio ressaltou a parceria que vem fazendo há muito tempo com o treinador. Para o integrante da comissão técnica, ordenar as ações em campo do Atlético não vai ser uma tarefa difícil. E apesar das diferenças, os jogadores vão ser cobrados da mesma maneira. E mesmo com a falta do comandante, não vai faltar organização para o auxiliar. Voltando a falar da escalação, Tencati fez mistério sobre o assunto. Ao ser perguntado sobre o substituto de Rômulo, o treinador não deu uma resposta concreta. 2 jogadores disputam a posição ali no meio de campo. Matheus Trindade e Thomas Bastos treinaram entre os titulares e podem começar jogando. A outra possibilidade é a entrada de Vitor Oliveira na lateral, caso Tencati queira uma marcação mais forte e pesada em Michael. O trio ofensivo do rubro-negro deve continuar o mesmo das últimas partidas. Renato Kaiser vem jogando no comando do ataque após a saída do goleador Júnior Brandão. Jamais pelas pontas, Júlio César e André Luiz devem ser os titulares. Para resumir tudo isso, vamos para o provável 11 inicial. Jefferson no gol. Na defesa, Jonathan Lemos, Oliveira, Gilvan, Mascarenhas ou Vitor Oliveira. No meio, Pedro Bambu, Matheus Trindade ou Thomas Bastos e João Paulo. No ataque ficam Júlio César, Renato Kaiser e André Luiz. E passando agora para o lado verde do clássico, o Goiás saiu do G4 com a vitória sobre do Vila Nova. O Verdão caiu para a 5ª posição com 42 pontos, apenas um atrás do 4º colocado.
Na última rodada, o clube sofreu com os desfalques e acabou não criando muitas chances. Para a partida de amanhã, peças importantes estão novamente à disposição. Giovani e Lucão, que estavam suspensos, podem jogar novamente. Outro reforço para o time vai ser a torcida. Como o Goiás é o time mandante, somente torcedores esmeraldinos vão poder comparecer ao estádio. A dúvida na equipe inicial é na ponta esquerda. Rafinha ainda não está recuperado totalmente e seu substituto na última partida, Felipe Garcia, não foi bem. Aqueles que podem aparecer como titulares são Thiago Luiz e o recém-contratado Robinho. Caso o ponta ex-náutico entre em campo, vai ser sua estreia com a camisa do Goiás. O atacante ficou no banco na partida contra o Boa, mas não chegou a estrear. O jogador veio por empréstimo até o final da Série B. Ao ser perguntado sobre essas mudanças na escalação, Ney Franco comentou sobre a disposição da equipe no confronto. Só existe uma dúvida na utilização do Rafinha ou não, né? Mas a estrutura da nossa equipe é basicamente a estrutura dos últimos jogos nossos. Temos a volta aí do Vitor Ramos, a volta do Giovani, que não fez o último jogo, a volta do Lucão, né? E só nos basta definir ali quem que vai fazer esse terceiro atacante nosso ali, né? As opções que a gente tem, além do Rafinha, temos o Robinho que chegou agora, né? Temos o Thiago, né? Que também treinou durante a semana, trabalhando um pouco mais à frente, então a formação ela não vai sair muito dessa não. O treinador confirmou que vai continuar com a mesma formação usada nos últimos jogos. A única dúvida é na última vaga, no ataque, que vai entrar em campo contra o Atlético amanhã. Com tantas voltas e reforços, a equipe que deve começar jogando é a seguinte. Marcos é o goleiro. Na defesa, Alex Silva, David Duarte, Vitor Ramos e Hernandes. O meio fica com Gilberto, Giovani e Renato Cajá. Já no ataque, Thiago Luiz ou Robinho, o artilheiro Lucão e Michael. Falando agora do Vila Nova, o Meia Elias não vai poder disputar a próxima partida do clube contra o líder Fortaleza na próxima sexta-feira. O jogador foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. O atleta do Tigrão foi expulso contra o Paysandu. De acordo com a súmula da partida, Elias invadiu o campo mesmo jogando na reserva, ofendeu o árbitro e até mesmo retardou o andamento do jogo. O goleiro Matheus Pazinato também é grande desfalque para o próximo jogo. O guarda-redes recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e não pode jogar. Rafael Santos vai ser o seu substituto. A equipe do Tigrão é a atual quarta colocada com 43 pontos e o duelo contra o tricolor do PC é fundamental para a disputa pela Série A. O Colorado depende de resultados de CSA e Avaí para permanecer no G4. Na geral. Hoje é sexta-feira e véspera de clássico goiano. Goiás e Atlético voltam a se encontrar pela segundona na partida de número 269 da história. E o embate do equilíbrio é o tema do quadro Na Geral. Vamos saber agora qual é a aposta do torcedor ou entusiasta para o duelo entre as equipes goianienses. Boa noite aos ouvintes, aqui é o Kevin de Bauru, no interior de São Paulo. Olha, não sou torcedor do Goiás, mas venho acompanhando um pouquinho a campanha que o time esmeraldino vem fazendo na Série B e acho que é bem mais consistente do que o Atlético Goianiense vem apresentando, apesar da diferença, né? O Atlético está em terceiro e o Goiás em quinto na tabela, mas eu acho que o Goiás convence mais nas suas vitórias. Há cerca de 2 semanas venceu o Guarani em Campinas 2-0, né? E foi uma vitória assim maiúscula. Então minha aposta para o clássico é vitória esmeraldina, 2-1 para o Goiás. Um abraço a todos. Boa tarde, meu nome é Vilmar Pereira dos Santos, diretamente aqui da Feira RIP. Meu palpite é pro Atlético vai ganhar do Goiás de 2-0, né? Eu sendo vilanovense, estou torcendo pro Atlético amanhã. Gleidson Souza, Goiânia. Jogo de Goiás e Atlético. Goiás 2-0. Meu nome é Pierre, vai ficar 2-0 Goiás, fora o show. Sou o Renildes de Iaciara. Aposto que vai dar Goiás, 2-1. Meu nome é Rogério Lopes, setor Progresso, perto de Campinas. Torço pro Goiás, esses Vila Nova aí, ó, tudo torcendo contra nós amanhã pra ver se eles conseguem ficar no G4, mas não vai conseguir. 3-1 pro Goiás, vamos pra cima deles, Verdão. Giovani, eu aposto que vai dar 0-0 esse clássico aí. Boa tarde, galera ligada aí no Estação Universitária. Amanhã é dia de clássico e pra mim
né, o favorito para essa partida é o Goiás, por jogar em casa e tem o apoio da sua torcida. Além do mais, precisa demonstrar um bom futebol, na qual não demonstrou no jogo passado. Então, para mim, jogar em casa, por contar com os jogadores que não jogaram na última partida, né, e para o Atlético não contar com a sua torcida e contar com esse desfalque do Rômulo, para mim o Goiás é favorito e deve vencer. Eu aposto 2-1 no Atlético. Meu nome é Rosimeire e vai ser 1-0 pro Goiás. Meu nome é Gilson, moro em Aparecida de Goiânia e o meu palpite é 2-0 pro Goiás. Eu sou Vitor Siqueira, do setor sudoeste de Goiânia. É a minha opinião para o resultado do jogo de amanhã entre Goiás e Atlético. Eu acho que o Atlético vai devolver o Goiás o resultado do primeiro turno, vai dar Dragão. Meu nome é Alex, 2-0 pro Goiás, fora o show. Nesse clássico vai dar Dragão, hein? Quem disse foi Railton. Meu nome é Daniel, 3-1 Goiás, fora o baile. Você está ouvindo Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Brasileirão. Na Universitária são 6 horas e 41 minutos e ontem aconteceu mais uma partida válida pela 27ª rodada da Série B. O duelo foi entre Guarani e Juventude no estádio Brinco de Ouro em Campinas. E o Bugre conquistou os 3 pontos e voltou a vencer depois de 4 rodadas. Pois é, Raoni, foi um jogo bem equilibrado e as duas equipes mostraram muita vontade em campo. O Guarani finalizou 6 vezes no primeiro tempo contra 3 do Juventude, mas o número de chances perigosas foi de apenas uma para cada lado. Com o empate, o time paulista estava chegando à sua 5ª partida sem vitória e desceu para o vestiário sob vaias da sua torcida. Na etapa complementar, o nível de intensidade foi o mesmo, mas do banco de reserva surgiu a oportunidade do gol do Guarani. Exatamente, aos 12 minutos do segundo tempo, o técnico Humberto Louser sacou Matheus Oliveira e colocou Bruno Xavier para jogar. E foi o atacante que sofreu a penalidade que mudou o placar da partida. O pênalti foi cobrado e convertido por Bruno Mendes, e os 2.851 torcedores que reclamaram no intervalo saíram satisfeitos com os 3 pontos. Com esse resultado, o Guarani colou no pelotão de cima com 41 pontos, e o Juventude estacionou no Z4 com apenas 28 tentos. E essa rodada, que começou na terça com CSA e Vila Nova, vai ter fim somente amanhã. Daqui a pouco, às 7h15, o Coritiba vai receber o Londrina no Couto Pereira. E mesmo no meio da tabela, as duas equipes se distanciaram da turma de cima e estão mais próximas do Z4. Figueirense e São Bento vão entrar em campo um pouquinho mais tarde. A bola vai rolar 8h30 da noite no Orlando Scarpelli. E pontuar neste jogo é conseguir 6 tentos na briga pela elite. 9h30 da noite vai ser a vez do Sampaio Corrêa abrir o Castelão. O time maranhense vai receber o líder Fortaleza e o duelo pode ser o reencontro com a vitória para uma das equipes, já que as duas não vencem há 3 jogos. Na tarde de amanhã vai acontecer um verdadeiro embate no Bento de Freitas entre Brasil de Pelotas e CRB. A vitória nesse confronto vale terminar a rodada fora da zona de rebaixamento para a Série C. Pois é, Raoni, o Clube Gaúcho é o primeiro dentro da zona e se vencer ultrapassa o próprio CRB, que está a 1 ponto na sua frente. Essa situação é quase a mesma para o duelo entre Boa Esporte e Paysandu, que jogam no mesmo horário no Estádio Municipal de Varginha. Exatamente, Marcelo. O Papão é o primeiro fora da zona da degola e está a 4 pontos do time mineiro. E à tarde de sábado ainda vai ter o confronto catarinense no Heriberto Rilse. O Criciúma vai jogar em casa contra o Avaí. E falando em clássico, o Goiás vai duelar contra o Atlético às 7 horas da noite no Estádio Olímpico. E esses 2 jogos prometem colocar fogo no G4 da competição. Oeste e Ponte Preta vão fazer o último embate, 9 horas, na Arena Barueri. Depois da paradinha para a Copa do Brasil, o campeonato da Série A está de volta e a 25ª rodada vai começar na tarde de amanhã. Às 4 horas, o Ceará vai duelar contra o Vitória na Arena Castelão. Nesse mesmo horário, o Grêmio vai receber o Lanterna Paraná em Porto Alegre. 7 horas da noite, vai ter clássico no Mané Garrincha. Isso mesmo, o Vasco vai mandar a partida contra o Flamengo lá em Brasília. O único carioca que vai agitar o Rio neste fim de semana é o Botafogo. Exatamente, Marcelo. O Fogão vai abrir os jogos de domingo contra o América Mineiro, 11 horas da manhã, no estádio Newton Santos.
E tem clássico em Minas também. O Cruzeiro vai para o embate contra o Atlético às 4 horas da tarde no Mineirão. No mesmo horário, o Atlético do Paraná vai jogar contra o Fluminense na Arena da Baixada. Também às 4, o Bahia vai receber o Palmeiras na Fonte Nova. E o time de Filipão não quer vacilar nessa oportunidade de chegar à liderança. Outro clássico da rodada 25 vai ser entre Santos e São Paulo, na Vila Belmiro. E o Sansão vai ser o último duelo da tarde de domingo. Encerrando os confrontos desse dia, o Corinthians vai receber o Sport Recife em sua arena às 7 horas da noite. Mas o encerramento desta rodada vai ser mesmo na segunda-feira. A Chapecoense vai receber o Internacional 8 horas da noite lá na Arena Condá. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. E o Além do Futebol de hoje homenageia uma das maiores atletas do Brasil. A ex-jogadora de basquete Hortência está disputando a eleição de melhor jogadora do Mundial FIBA. Para saber mais sobre essa indicação e sobre a trajetória dessa grande atleta, confira o boletim de Bruno Eduardo na voz de Daniela Versiani. O nosso tema do boletim de hoje é eleição. Tá, eu sei que você deve estar cansado do assunto e mal vê a hora de tudo isso se definir. Mas não é das eleições políticas que eu estou falando. A votação que eu vou comentar hoje tem candidatos bem qualificados. Ou melhor, tem candidatas bem mais qualificadas. Isso mesmo, vamos conversar sobre uma eleição em que uma atleta brasileira está concorrendo para melhor de todos os tempos. Você deve estar pensando que é a Marta, né? Afinal, a jogadora de 32 anos já foi eleita a melhor do mundo por 5 anos consecutivos e continua dando show com a camisa da seleção brasileira. Mas não estou falando dela. O craque de hoje não usa camisetas, usa regatas. Curioso? Calma aí que você já descobre de quem estou falando. Quem chutou Hortência acertou. A rainha do basquete brasileiro é uma das 9 candidatas ao prêmio de melhor de todos os tempos da Copa do Mundo de Basquete Feminino. Mas daqui a pouco a gente volta a falar disso. Primeiro eu preciso contar quem é Hortência para quem não conhece ou não lembra muito bem desse ícone do basquete mundial. Hortência de Fátima Marcari Oliva nasceu em 1959 na cidade de Potirendaba, estado de São Paulo. Ela começou no basquete aos 13 anos, mas antes já praticava futsal, handebol e atletismo. Pouco tempo depois, Hortência conheceu Valdir Pagan, que além de professor do colégio, era técnico da seleção feminina. Mesmo com esse mentor, ela quase desistiu do esporte por falta de recursos. A atleta não tinha dinheiro para comprar tênis e muito menos conseguia arcar com os custos para ir até o colégio treinar. Foi quando Pagan apresentou a ela o projeto Adote um Atleta e a jovem conseguiu ser adotada pela Caloi, empresa popular por suas bicicletas. O tempo de dificuldades foi superado e com apenas 15 anos, Hortência já estava na seleção brasileira. A carreira profissional por times começou pela Higienópolis de Catanduva. Lá ela tinha um salário e contratos com o clube. Na década de 80, obteve destaque como jogadora. Atuando pela seleção brasileira, conquistou 2 títulos sul-americanos. Foi bronze no Pan-Americano de Caracas, prata no Pan-Americano de Indianópolis e vice-campeã da Copa América de 1983. Mas foi nos anos 90 que vieram grandes conquistas à sua vida. O Campeonato Mundial de 1994 e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1996. Porém, quase que a conquista olímpica não veio. Logo após ser campeã mundial, Hortência decidiu se aposentar. Contudo, aconteceu uma comoção nacional para ela voltar para a seleção e disputar os Jogos Olímpicos. E a brasileira voltou e se aposentou logo após a conquista da prata. A Hortência tem seu nome marcado no Hall da Fama do basquete em Massachusetts, nos Estados Unidos. O grupo de atletas incluídas no Hall da Fama é seletíssimo, tanto que ela é uma das 2 jogadoras estrangeiras que faz parte desse grupo. E o que não falta são adjetivos para elogiar a carreira dessa mulher. E a inclusão do seu nome na disputa pelo prêmio de maior jogadora de todos os tempos da FIBA
não foi por acaso. E como eu já disse, Hortência foi campeã mundial em 1994, que foi o último que participou e o de maior destaque. Ela conseguiu médias de 27,6 pontos por jogo, incluindo 32 na histórica vitória na semifinal contra os Estados Unidos. A atleta atuou em 5 edições do Mundial e foi cestinha em 4, 1979, 82, 90 e 94. Somente na edição de 86, ela perdeu o posto de maior pontuadora da competição. Hortência também é a maior pontuadora da história da seleção brasileira, com 3.190 pontos em 127 partidas, uma média de quase 25 pontos por jogo. Com a seleção, Hortência ficou conhecida pelos títulos e pela dupla incomparável, formada com Magic Paula, outra gigante do esporte nacional. Na eleição da FIBA, Hortência disputa com outros grandes nomes do basquete feminino. Concorrem 4 norte-americanas, Diana Taurasi, Lisa Leslie, Maya Moore e Sue Bird. Também tem 2 australianas, Lauren Jackson e Penny Taylor, além da tcheca Hanna Horakova e da russa Helena Baranova. Você talvez não conheça tanto de basquete para dizer qual delas teve o melhor desempenho no esporte, mas com certeza está convencido de que Hortência não está ali por acaso. E não são só os brasileiros que acham isso. Hortência está liderando a disputa com folga. Com uma ajudazinha do público do Twitter, a ex-jogadora disparou para os 80% dos votos. A australiana Lauren Jackson, facilmente o maior nome do esporte neste século, está com 9%, e sua compatriota Penny Taylor vem depois com 3%, junto com a americana Diana Taurasi. Você também quer votar? É fácil. Basta procurar pela enquete no site da Federação Internacional de Basquete. Digite www.fiba.basquetebol.com. Participe, ajude a valorizar essas 9 grandes atletas que com certeza merecem mais o seu voto do que os candidatos de outras eleições por aí. Boletim de Bruno Eduardo na voz de Daniela Versiani para o Estação Esportiva. Ciência para a redução das desigualdades. Este é o tema do 15º Compex, Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, o mais importante evento acadêmico da Universidade Federal de Goiás. Serão 3 dias de conferências, simpósio, seminário, mesas redondas, exposição de trabalhos científicos, oficinas, minicursos, além de programação cultural. Conheça as produções científico-culturais da Universidade Federal de Goiás, 15º Compex, de 15 a 17 de outubro, no Centro de Cultura e Eventos, Campus 2 da UFG. Na Universitária agora você pode ouvir Concertos UFRJ. Uma série radiofônica produzida pelo Programa de Pós-Graduação Profissional em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Promos. Todo domingo, às 10 da noite. Apresentação: Aloísio Fagerlandi. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Giro esportivo. Amanhã, a equipe de futebol americano Goiânia Saints recebe o Sinop Coyotes para confronto direto pela última rodada da fase regular da Liga Nacional de Futebol Americano. A partida vai acontecer às 2 da tarde na Agência Goiana de Comunicação, AGECOM. E o presidente Marcelo Taveira traz mais informações sobre o jogo e convida o público para participar. Vamos ouvir. E saindo dos campos, vamos para a quadra. Na noite de ontem, Jaó Universo e Catalão Futsal se enfrentaram pela categoria masculino adulto do Campeonato Goiano da modalidade. Quem levou a melhor na partida no ginásio de Campinas foi o time da capital, que venceu de 7-4. Foi a primeira vitória do Jaó no torneio, que perdeu para Anápolis Unievangélica na rodada inaugural. A equipe de Catalão já viaja amanhã para um novo desafio, que é enfrentar os campeões da disputa Caldas e Corumbaíba. Termina amanhã o torneio Centro-Oeste de clubes de natação após 3 dias de provas. A sede do campeonato é a Arena Pantanal, em Cuiabá,
Dos 234 competidores, 65 atletas são goianos que integram as categorias do infantil a sênior. Ontem foi a estreia da seleção brasileira masculina de basquete na segunda fase das eliminatórias continentais para a Copa do Mundo de 2019 na China. A equipe perdeu na abertura para o Canadá por 85-77 em duelo válido pelo Grupo F do torneio classificatório realizado na cidade de Laval. No domingo, às 9 da noite, o time brasileiro vai enfrentar Ilhas Virgens em Goiânia. É uma decisão muito importante para a equipe, já que somente os países que se qualificarem para a Copa do Mundo vão ter a oportunidade de ir para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 2020. A 45ª Maratona de Berlim vai acontecer no domingo e conta com quase 50 mil inscritos apaixonados por corridas de longa distância. O percurso total da prova é de 42 quilômetros e 195 metros. A competição é uma das 6 principais maratonas e faz parte do seleto grupo da World Marathon Majors, juntamente com Tóquio, Chicago, Boston e Nova York. A prova é conhecida pelo seu percurso plano e rápido, que atrai amadores e atletas em busca de quebra de recordes mundiais. O atleta queniano Denis Kimeto é o recordista mundial com o melhor tempo na Maratona de Berlim. Kimeto conseguiu o marco histórico em 2014 com um tempo de 2 horas, 2 minutos e 57 segundos. Agora sim, vamos ouvir o presidente do Goiânia Saints. Olá pessoal, ouvintes da Rádio Universitária, aqui quem fala é Marcelo Taveira, sou o presidente do Goiânia Saints Futebol Americano. Quero convidar vocês para amanhã, sábado, dia 15, às 14 horas na AGECOM, para assistir o nosso jogo de futebol americano contra a equipe de Sinop, os Sinop Coyotes. É o nosso último jogo pela fase regular da Liga Nacional. Nós precisamos a qualquer custo dessa vitória para ainda termos chances no campeonato. A nossa classificação não depende só da gente, a gente precisa garantir a vitória com uma boa margem no placar para ainda assim esperar o resultado do próximo jogo entre Rondonópolis Hawks e Sinop Coyotes no dia 6 de outubro, porque aí o que vai diferenciar quem vai avançar é o saldo de pontos. A nossa equipe está bem preparada para o jogo. Vai ser um campo novo para nós. A gente teve uma mudança de campo, que ia ser no Ferreira Pacheco, mas agora mudou para a AGECOM. Então é isso, reforçando o convite para vocês, amanhã às 14 horas na AGECOM, próximo ao HDT ali, de frente ao UEG, na região ali do Parque Santa Cruz, Chácara do Governador. Convido vocês para estarem lá, o jogo começa pontualmente às 14 horas. Vai ser um bom evento, vai ter uma boa estrutura, venda de bebidas, alimentos, pula-pula para as crianças, tem um parquinho, enfim. Vai ser bem bacana, conto com a presença de vocês e quero mais uma vez agradecer aqui o pessoal da Rádio Universitária pelo apoio de sempre, tá bom? Valeu, abraço. Esse foi o Marcelo Taveira e falando agora de luta, o peso médio brasileiro Antônio Cara de Sapata anunciou hoje que não vai participar do UFC 231, marcado para o dia 8 de dezembro. O lutador revelou por meio das redes sociais que sofreu uma lesão e vai ter que ser operado. Cara de Sapato ainda se desculpou com o adversário Elias Teodoro, que iria enfrentar na primeira rodada da competição. O atleta afirmou que a lesão é mais séria do que ele imaginava. E a Copa Truck vai viver um momento histórico. Pela primeira vez na história das competições de caminhões do Brasil, o torneio vai realizar 2 provas seguidas fora de casa. A abertura da Copa Mercosul vai ser no domingo, em Buenos Aires, na Argentina. A próxima fase da disputa vai acontecer no Uruguai, dia 8 de outubro. As 3 melhores equipes se classificam para a grande final, marcada para dezembro em Curitiba. A Copa Truck corre em solos argentinos como convidada da Top Race, um dos principais campeonatos multimarcas do país. A corrida reúne alguns dos grids mais estrelados da Argentina, nomes como Augusto Canapino, os irmãos Bebu e Franco Girolomani. Matias Rossi e Josito de Palma vão fazer parte da competição. A prova, que já é considerada a corrida do ano, tem expectativa de casa cheia. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes.
Chega ao fim a Estação Esportiva dessa sexta-feira, dia 14 de setembro de 2018. A apresentação de Marcelo Augusto e Raoni Rocha. Produções e reportagens de Bruno Balduino, Marcelo Augusto, Raoni Rocha e Thaís Monteiro. Com monitoria de Daniela Vessiano, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan com direção geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Ana Cláudia Rezende e Thiago Damaso. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. E para sugestões e participações, basta ligar para 3521-1936. Uma boa noite, ouvinte, e boa noite a você, Raoni. Boa noite, Marcelo. Boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta na segunda-feira, às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.